Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Treza, sou mestre em Ciências da Saúde, sou especialista em auriculoterapia francesa, tenho minha formação em auriculoterapia francesa pela Faculdade de Medicina de Nantes, da França, e também pelo GLEM, Grupo Leonense de Estudos Médicos, e além desses dois cursos principais, eu também tenho mais alguns cursos que eu fiz aqui no Brasil relacionados à auriculoterapia francesa. Além disso, eu tenho também essa cartografia auricular, que foi desenvolvida por mim, e também esse livro, Auriculoterapia Francesa, Pontos de Tratamentos, onde a gente fala bastante sobre a utilização da auriculoterapia francesa. E eu queria falar com vocês a respeito do meu curso. Eu tenho um curso completo sobre a metodologia da auriculoterapia francesa, desde os seus fundamentos, preconizados pelo seu descobridor, pelo seu idealizador, que foi Dr. Paul Nogier, lá na França. Esses estudos começam em 1951 e até hoje vem sido desenvolvido novas técnicas, novas metodologias, novas descobertas, fundamentados nos princípios preconizados pelo Dr. Paul Nogier, e que hoje é uma ferramenta extremamente valiosa, muito utilizada na Europa, muito utilizada na França, na Alemanha, Portugal, Itália, enfim, os países mais desenvolvidos, e aqui também no Brasil é muito utilizado, embora poucas pessoas ainda desconheçam essa metodologia. E aí entra a minha ideia, né, de trazer essa técnica para vocês e mostrar aí como que isso funciona nos atendimentos dos seus pacientes. A técnica de auriculoterapia francesa, ela é completamente diferente do que a gente utiliza e sabe da auriculoterapia chinesa, que usa os princípios holísticos, princípios energéticos baseados na medicina tradicional chinesa. A auriculoterapia francesa, ela tem por fundamentos princípios neuroendócrinos fisiológicos, ou seja, está mais de acordo, mais próximo do que nós profissionais da área de saúde estamos acostumados, uma linguagem cartesiana, uma linguagem científica, neuroendócrino-fisiológica, né, em que leva em consideração os princípios fisiológicos, os mecanismos de ação, liberação de neuromediadores, neurotransmissores, neuroquímicos, funcionamento do cérebro, funcionamento do sistema nervoso central, na manutenção da saúde. Enfim, é uma técnica bem diferente do que vocês acredito estejam acostumados com relação à auriculoterapia chinesa. Então, a auriculoterapia francesa ela não tem nada a ver com a auriculoterapia chinesa. E no meu curso, que é um curso bem completo, em que eu abordo tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos últimos 23, 24 anos, desde quando eu tomei conhecimento da metodologia, né, dessa técnica de auriculoterapia francesa e tenho colocado em prática. Sou professor da disciplina em várias escolas aqui no Brasil e a ideia é essa, né, trazer esse conhecimento para vocês, que eu acredito que vão agregar bastante no arsenal terapêutico de vocês profissionais da área de saúde, acupunturistas, profissionais de práticas integrativas, enfim, profissionais de terapias holísticas. Então é um curso bem abrangente, bem fundamentado, cartesiano, em que a gente tem então um conhecimento muito profundo, é preciso ter um conhecimento muito profundo, né, para poder estabelecer as melhores estratégias aí de tratamento do nosso paciente, a fim de proporcionar o melhor resultado possível. Então, nesse curso, eu acabei dividindo esse curso em 4 módulos, de certa forma independentes, até para não obrigar ninguém a fazer um curso completo, sem ter um conhecimento prévio do que se trata. Então, eu me sinto mais confortável oferecendo por módulos. Aí a pessoa pode comprar o curso todo, ou pode comprar apenas um módulo inicial e se identificando, gostando do que vai aprender, partir para níveis mais avançados,
técnicas mais avançadas que a gente mostra aí nos módulos 2, 3 e 4. Então eu vou falar rapidinho para vocês o que a gente aborda em cada um dos módulos, que vocês vão aprender em cada um dos módulos, e garanto para vocês que já fazendo o módulo 1 é o suficiente, né, para vocês já trabalharem, né, com os seus pacientes e terem um sucesso terapêutico por volta de 80% a 85% dos atendimentos que são mais frequentes aí no nosso consultório. Então, já te permite trabalhar tranquilamente com a técnica e depois fica a decisão de vocês de querer aprofundar nessa metodologia ou não, mas o primeiro módulo já é o suficiente para você realmente ter um papel fundamental aí, terapêutico, trazer um bem-estar físico, emocional, mental aí para o seu paciente, questão de dores, problemas emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, aqueles problemas comuns aí que a gente encontra no nosso dia a dia. Então vamos lá. O módulo 1, a gente entra, né, com uma introdução à auriculoterapia francesa, onde eu mostro para vocês o histórico e como a técnica se desenvolveu ao longo dos anos, desde os seus primórdios até técnicas mais vamos colocar assim, básicas, né? Que não é tão básico assim, mas as técnicas primeiras, né? Que vocês podem colocar em prática e até ter um aprofundamento maior. Então, nesse módulo a gente vai estudar os fundamentos neurofisiológicos, de como que funciona a auriculoterapia, qual é a dinâmica, né? Quais os mecanismos de ação, né? Então, a gente vai entender aí como é que a auriculoterapia funciona, né? Através da utilização de agulhas especiais, uma agulha francesa chamada ASP, e alguns instrumentos que a gente também utiliza, como instrumentos localizadores de pontos, instrumentos que fazem tratamento, tudo isso a gente vê aí no módulo 1. A gente discorre bastante sobre as diferenças entre a auriculoterapia francesa e a auriculoterapia chinesa, né? Colocando cada um no seu lugar, com as suas diferenças, com as suas formas de você trabalhar, que são diferentes, não são iguais, né? A gente mostra aí a eficiência de uma e de outra técnica, né? E sempre fica aquela questão, né? Qual é a melhor técnica? Então, durante o transcorrer aí do curso, a gente vai mostrar para vocês todos esses fundamentos. Os instrumentos que a gente vai utilizar, né? São diversos instrumentos que a gente utiliza, né? Apalpador de pressão, laser, eletroestimulador, cristais, filtros coloridos, né? E outros instrumentos também que a gente pode utilizar. E nós vamos contemplar aí, nesse primeiro módulo, os 43 pontos que foram reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde como pontos que apresentam um sucesso terapêutico muito grande, que tem uma eficácia, uma eficiência muito grande, né? E que ao longo dos estudos de Plomogé e outros pesquisadores também, ficou comprovado que esses 43 pontos são reconhecidamente eficazes e eficientes para diversos tratamentos, diversas patologias que podem ser cuidadas por essa técnica, segundo a Organização Mundial de Saúde, ou seja, né, é uma técnica que tem um reconhecimento mundial, né? Vamos também estudar algumas estratégias de tratamento, umas combinações de pontos, enfim, né? A gente vai passar algumas sugestões de tratamentos, aí o pessoal está começando, ainda não se sente muito seguro. E além de que, né, para cada módulo nós temos 5 ou 6 encontros aí online, ao vivo, para poder tirar as dúvidas. E também, né, todos os que se inscreverem no curso, que adquirirem o curso, desde o módulo 1 até o módulo 4, independentes ou o curso completo, vão ser inseridos aí num grupo exclusivo aí para a gente tirar dúvidas, fazer discussões de casos clínicos. É um grupo bastante atuante, já tem mais de 250 participantes nesse grupo, então venha participar aqui também com a gente. Feito isso, esse primeiro módulo, que tem os fundamentos, né, necessários para você trabalhar com a técnica, nós vamos entrar num campo um pouquinho mais avançado, né, com técnicas mais refinadas, mais elaboradas, né, com a utilização de outros instrumentos que a gente não utiliza
no nosso conhecimento fundamental, dos fundamentos. Então a gente vai entrar numa questão da introdução da auriculomedicina, que é uma outra estratégia que a gente encontra para tratar nossos pacientes. Nós vamos falar sobre toda a fisiologia da auriculomedicina, como é que funciona o sistema imunológico dos nossos pacientes, como é que funciona o sistema imunológico de todos nós e como a gente pode atuar sobre o sistema imunológico, trazendo aí benefícios com relação a isso. Vamos falar sobre também inflamação, processos inflamatórios, como é que ocorre essa inflamação, como é que a auriculoterapia francesa interfere nesses processos inflamatórios, de que forma, qual a estratégia que a gente vai ter que usar aí para tirar muitas vezes o paciente de uma questão inflamatória que ele se encontra naquele momento e é a causa aí dos problemas que estão sendo gerados aí no seu dia a dia. Vamos também mostrar alguns instrumentos, outros instrumentos, como é que faz a colocação das agulhas ASP, que é uma agulha francesa, uma agulha inteligente, né, que ela fica no corpo o tempo necessário para poder ter a sua ação, depois ela é eliminada pelo próprio corpo quando não é mais necessário o estímulo por parte dela. Vamos falar nesse módulo também sobre a fotopercepção cutânea, que é a influência que a luz, que as luzes, que as cores têm sobre o nosso organismo e a falta de absorção de uma ou mais cores podem trazer algumas patologias, trazer o desenvolvimento de algumas patologias. Então, um olhar diferente, né, com relação à questão das luzes, né, a influência que as ondas eletromagnéticas têm sobre o nosso corpo. Vamos falar sobre o RAC e o VAS, né, a reação arterial circulatória, ou sinal autonômico vascular, ou também conhecida como pulsologia francesa, em que a gente utiliza alterações que ocorrem nos estados patológicos, quando o ponto do pavilhão auricular está patológico em relação a algum desequilíbrio aí da homeostase no nosso organismo. Então esse ponto vai ficar em desequilíbrio, a gente pode controlar esse ponto através da avaliação da pulsologia, através do pulso. É uma técnica extremamente eficiente, foi um diferencial, foi uma mudança de paradigmas aí com relação à auriculoterapia francesa. Nesse momento, né, que Paul Auger descobre a pulsologia francesa, determina aí a questão do RAC e do VAS, a auriculoterapia francesa ela tem um boom enorme, abrindo um leque de possibilidades muito grande para tratamento de diversas patologias, diversas disfunções orgânicas que podem ocorrer e que com as técnicas abordadas aí no módulo 1 não é possível a gente determinar, porque a gente precisa da utilização dessa pulsologia. Então a gente vai estudar aí profundamente o pulso, né, a pulsologia, e como é que faz a tomada do pulso, como é que a gente utiliza essas informações dadas pelo pulso, né, e a partir dessas informações chegar a um diagnóstico e no melhor tratamento possível para o nosso paciente. Vamos falar sobre a consulta em auriculomedicina, que é diferente da consulta que nós fazemos com a auriculoterapia francesa, né? A forma de abordar o paciente é diferente. Na auriculoterapia a gente tem uma forma X aí de abordagem, e na auriculomedicina nós temos uma abordagem Y que é um pouco diferente, né, da forma de tratar, de fazer o diagnóstico do nosso paciente. Feito isso, nós vamos fazer a interpretação do sinal autonômico vascular, do VAS, do RAC, né, da pulsologia, e vamos ver onde nós podemos aplicar essas alterações que ocorrem aí no VAS. Tem uma gama muito grande de possibilidades. Vamos também ter que abordar as questões de bloqueios do VAS, porque existem alguns interferentes que podem atuar sobre o VAS, dificultando assim um diagnóstico mais preciso. Então a gente precisa saber quais são esses bloqueios para poder fazer o diagnóstico mesmo que ocorram esses bloqueios, ou de que forma que a gente pode fazer os desbloqueios para poder não ocorrer a interferência desses bloqueios no VAS. Então isso tudo a gente mostra aí no nosso curso. Vamos falar também sobre a síndrome da primeira costela, é uma síndrome muito frequente nos nossos pacientes, e de que forma essa síndrome da primeira costela também causa algumas alterações aí
no nosso organismo, alguns bloqueios, algumas dificuldades com relação à lateralidade e como que a gente faz para fazer esse desbloqueio aí da síndrome da primeira costela. Vamos falar a respeito dos distúrbios de lateralidade, né? Porque a gente tem uma dominância aí do sistema nervoso simpático e do parasimpático e às vezes o paciente pode apresentar um desequilíbrio nesse sistema, né? No sistema nervoso autônomo, né? Vegetativo, simpático, parasimpático, eles precisam estar em equilíbrio e em algumas situações podem estar em desequilíbrio. E como é que a gente faz para determinar esse desequilíbrio, saber que está em desequilíbrio, principalmente como a gente faz para corrigir, fazer a correção do desequilíbrio do sistema simpático e parasimpático através da utilização do diagnóstico aí de problemas, né, de patologias relacionadas à lateralidade, né? Então, nós vamos estudar profundamente as questões de lateralidade e dessa forma trazer aí o nosso paciente para um equilíbrio homeostático, fazendo o equilíbrio do sistema simpático e parasimpático através do diagnóstico da lateralidade, de problemas de lateralidade. Também no módulo 2 nós contemplamos aí com pesquisas com relação a cicatrizes tóxicas, cicatrizes que podem estar no nosso corpo, cicatrizes de cirurgia, cicatrizes de machucados, enfim, né? Tatuagens, né, que são consideradas cicatrizes, de que forma essas cicatrizes tóxicas interferem aí com o nosso equilíbrio homeostático. Existem algumas cicatrizes que podem causar um desequilíbrio total do organismo da pessoa, trazendo aí questões de dores, questões emocionais, e a gente não consegue descobrir, o médico avalia, pede um monte de exame, não consegue descobrir, e a gente, dentro da auriculoterapia francesa, da auriculomedicina, a gente consegue fazer o diagnóstico de uma cicatriz tóxica, fazer a correção dessa cicatriz, para não voltar a ser uma cicatriz, mas não tóxica, não causar mal para o nosso paciente. Então, tem toda uma forma de diagnóstico e de tratamento dessas cicatrizes chamadas de tóxicas. Então, é muito interessante, como eu disse, né, muitas vezes uma patologia de dor ou emocional pode estar relacionada com uma cicatriz tóxica. Enquanto você não tratar essa cicatriz tóxica, o paciente não vai melhorar, você não vai ter sucesso terapêutico enquanto você não fizer a correção dessas cicatrizes tóxicas. Então é muito interessante. E também no módulo 2 nós falamos sobre o fotocolorama, né, que junto com a fotopercepção cutânea vai nos mostrar aí deficiências que podem ter na absorção de determinados comprimentos de onda, determinadas cores, né, que são importantes para o nosso metabolismo, que são importantes para a manutenção da homeostase. Então, é um assunto bastante interessante e também pouco conhecido e pouco divulgado aí no nosso meio. O módulo 3, já aprofundando um pouco mais os nossos conhecimentos, nós vamos falar sobre as frequências de Nogier. Então, com as frequências de Nogier, nós podemos utilizar as frequências de Nogier em lasers, em aparelhos de laser, equipamento de laser especial, que tem essas frequências, e também através de impulso elétrico, né? Através de eletricidade. Existem equipamentos que trabalham com eletricidade utilizando as frequências de Nogier. São 7 frequências e cada uma delas está relacionada a alguma determinada ação no nosso corpo ou relacionada a alguma patologia que pode estar instalado no nosso corpo, e a gente precisa fazer a correção dessas frequências para poder fazer a correção à homeostase do nosso paciente. Então é muito interessante as frequências de Nogier, elas podem ser utilizadas tanto na orelha quanto no corpo, e também pouco conhecido aqui no Brasil essas frequências, mas com um resultado terapêutico extremamente bom, né? Rápido, eficiente, dos mais diversos tratamentos, tanto de dores, processos inflamatórios, problemas imunológicos, como questões também emocionais. Então é muito completa aí a utilização das frequências de Nogier. Vamos falar também sobre as localizações e as indicações de cada uma dessas frequências. A gente vai discutir profundamente cada uma dessas frequências. Vamos falar sobre a assinatura magnética de uma lesão, quando a pessoa tem uma lesão por uma parasitagem frequencial, a gente tem que retirar essa frequência parasita desse local, que não é o local apropriado para ela. Então, a isso se dá o nome de assinatura magnética de uma lesão, que a gente vai utilizar o laser para fazer essa correção também.
Vamos ver as correlações da orelha e do corpo com essas frequências, entre outras questões aí relacionadas aos diversos tratamentos que a gente pode fazer com as frequências. Então, a auriculoterapia francesa não é só a utilização de agulhas, a gente tem outros instrumentos que a gente também pode utilizar para trazer aí o bem-estar para o nosso paciente. Nesse módulo também nós falamos sobre as cicatrizes psíquicas, que é extremamente importante, um tratamento excepcional, que traz o equilíbrio emocional do nosso paciente, pacientes que apresentam né, questões de traumas, bullying, uma reação a um assalto, né, alguma coisa que marcou de uma forma negativa, né, causando realmente uma cicatriz, daí o nome de cicatriz psíquica, então uma cicatriz no nosso emocional, e isso precisa ser tratado, e a gente consegue ter muito sucesso no tratamento de cicatrizes psíquicas usando as técnicas da auriculoterapia francesa e da auriculomedicina. Vamos falar também sobre o sectograma de Romoli, que é a divisão da orelha por setores, muito utilizado na Europa nas pesquisas científicas, em trabalhos científicos, em artigos científicos, que você precisa ter uma localização precisa dos pontos, determinando as regiões da orelha de forma confiável. Então a gente utiliza esse sectograma de Romoli para poder fazer essa determinação. Também no módulo 3 a gente faz um estudo profundo sobre as alergias e intolerâncias alimentares, que a gente tem um sucesso terapêutico muito grande com relação principalmente ao diagnóstico das intolerâncias alimentares, das alergias alimentares. A gente consegue fazer essa determinação de uma forma relativamente simples, mas complexa ao mesmo tempo, sobre a questão das alergias, né? E é uma técnica também pouco conhecida aqui no Brasil, muito simples, a gente utiliza o pulso para fazer isso, e alguns testes que a gente utiliza filtros aí com determinados alimentos aí que a gente vai trabalhar, que a gente quer testar. Então é uma técnica bastante interessante, também pouco divulgada aqui no Brasil. Também no módulo 3 a gente vai fazer testes com filtros coloridos no corpo, na orelha, para saber aí qual a cor que está sendo necessária para fazer as correções de diversas patologias. Vamos falar sobre a cruz do relaxamento, que é uma técnica fantástica, excepcional, principalmente para trabalhar pacientes extremamente ansiosos, pacientes que muitas vezes estão no meio de uma crise de ansiedade. Então, a cruz do relaxamento ela traz um benefício muito grande. Pacientes com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, nós podemos também utilizar a cruz do relaxamento. Enfim, é uma técnica fantástica aí, em que a gente utiliza 4 pontos que vai fazer um diferencial aí no tratamento dos seus pacientes. Vamos estudar também os pontos de adaptação ao estresse, né? Quem não está estressado hoje em dia? Então, existem pontos, né? 4 tipos de pontos, 4 pontos diferentes, que estão relacionados diretamente à questão do estresse, e a gente precisa avaliar esses pontos e tratar esses pontos, se for necessário, que estão diretamente relacionados com a questão do estresse, fazendo com que a gente consiga trabalhar, né? Nos adaptarmos melhor às questões do estresse. Daí o nome de pontos de adaptação ao estresse. São pontos fantásticos, talvez os pontos mais importantes presentes aí no nosso pavilhão auricular, e que também é pouco conhecido. E também vou falar um pouco também a respeito da termografia, alterações da temperatura que ocorrem principalmente na orelha ou no corpo, em função aí de algum desequilíbrio que o paciente pode estar apresentando. Ou seja, né, um módulo bem completo, bem complexo, né, com bastante informações. E finalizando o módulo 4, a gente também vai fazer um estudo profundo sobre as cores, a utilização das cores, dos filtros coloridos. A gente começa a fazer isso no módulo 3 e damos continuidade no módulo 4. Vamos falar sobre os pontos negros, que eu tenho certeza que muito poucas pessoas conhecem, sabem o que são os pontos negros, qual é a função desses pontos negros, por que eles aparecem aí no pavilhão auricular. Vamos falar sobre os pontos de alta impedância, né, e também os de baixa impedância, mas os de alta impedância não são muito conhecidos aqui também no Brasil, são pouco utilizados e são extremamente importantes no tratamento do nosso paciente. Você precisa saber, você precisa aprender sobre os pontos de alta impedância elétrica. Feito isso, nós vamos fazer a fórmula neurovegetativa,
em que a gente vai fazer então aquele equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós fazemos o primeiro diagnóstico, pode estar relacionado com problema de lateralidade, e a partir desse diagnóstico do distúrbio da lateralidade, a gente faz a fórmula neurovegetativa para fazer as correções necessárias aí para fazer o equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. É através da fórmula neurovegetativa que a gente consegue então equilibrar o nosso paciente. Uma outra técnica também bastante interessante é a sequência 24, em que a gente usa um filtro colorido chamado de vermelho 24, e através desse filtro colorido a gente consegue fazer diagnóstico aí de diversas patologias, principalmente aquelas relacionadas a problemas toxicológicos. Então, pacientes que apresentam vícios, que estão sob a ação de alguma droga ilícita ou lícita, enfim, através da sequência 24 a gente consegue detectar esses pontos que estão relacionados principalmente essas questões toxicológicas, trazendo um benefício muito grande aí para o nosso paciente, conseguindo determinar qual produto que está causando essa toxicidade aí no nosso organismo. Muito interessante. Vamos falar também a respeito de agulhas de contato, de que forma eu posso trabalhar com o paciente utilizando agulhas de contato, sem necessidade de fazer inserção na agulha. Muita gente não gosta de levar agulhadas, né? Então a gente pode fazer tratamentos com agulhas de contato sem que haja a inserção, também com resultados muito bons. Depois a gente vai falar sobre a teoria de fases, que é uma teoria extremamente complexa, em que a gente usa diversos filtros coloridos, e a gente fala então sobre as fases que existem na orelha, né? Fase 1, fase 2, fase 3, na verdade são 5 fases, mas as 3 principais são a fase 1, 2 e 3, em que a gente faz uma abordagem levando em consideração os tecidos embrionários, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme, e a origem aí de cada um desses órgãos